mostra a projeção da taxa em 31 de agosto de 2022, tá? É a linha rosa. E a azul, a projeção da taxa longa em 16/9 de 2022. Antes das eleições, o mercado estimava uma queda acentuada da taxa em 2023 e 2024. Olha que lindo. Já o segundo gráfico, põe por favor o segundo gráfico, compara a mesma projeção lá de 31/8 em rosa com a projeção mais atual do dia 7 de fevereiro, em azul. Agora você percebe que a projeção é a taxa cair bem menos e numa velocidade muito menor, ou seja, ela está subindo em relação à anterior. Esse é o efeito da desancoragem de expectativas mais longas com a inflação, que agora se espera seja mais alta. Em função de política fiscal frouxa, abolição do teto e também desses ataques insistentes de Lula ao Banco Central. Qual é o resultado disso? O resultado prático é inflação. É tudo mais caro. Quem vai ser prejudicado? O trabalhador. Aquele que o Lula diz que defende. Você, Zé? Olha, sacaram contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tal kit constrangimento. É realidade. Eu conversei com alguns deputados e houve declarações públicas dos presidentes da Câmara e Senado de que não haverá a votação do fim desta independência do Banco Central. E não haverá. O próprio ministro Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais e que conversa com os deputados, teve agora uma reunião com os líderes, ele falou que não tem no governo nenhuma proposta e nada para tirar a independência do Banco Central. É verdade, não tem. Mas se não há esta proposta de mudar o conceito, de mudar a lei, o que seria isso então? Constrangimento. Este kit constrangimento é um nome que se dá, né, um nome mais eufêmico, para a famosa frigideira de óleo duro do Palácio do Planalto. E é assim, já vejo aqui duas frigideiras prontas. Uma para o Banco dos BRICS, para colocar a Dilma, e outra para o Banco Central, Roberto Campos Neto. Se houver um constrangimento muito forte, como essa história de mudar a expectativa de inflação para dar argumentos de descer os juros durante um longo período, a história é a seguinte: esse pessoal não perdoa. Haverá constrangimentos constantes e, inclusive, na prática, né? Tudo o que ele precisar do governo. É estranho porque dá a impressão, e é verdade, de que Lula está falando mal do próprio governo. Chegando numa reunião e dizendo: olha, senhores, o meu governo está tão ruim que até eu tenho vontade de falar mal dele. Então, agora, a pergunta é a seguinte: vai aceitar esse constrangimento e continuar o seu trabalho, o Roberto Campos Neto, ou ele vai dizer: olha, me dá meu chapéu que eu vou embora, e aí o PT ganha e coloca quem quiser. Já existem duas novas táticas de constrangimento, que é nomear 2 diretores hostis a Roberto Campos Neto para o Banco Central. O governo vai nomear 2 diretores importantes: fiscalização e política econômica. Repasso a você então, Pavinato, essa pergunta que levantou agora o Zé: será que vai funcionar essa campanha do PT? Bom, se o PT Gosto de você, rapaz. Martelando martelão, aparando pela rabiola, eu tinha esquecido essa expressão magnífica do cancioneiro popular que superou em muito Tom Jobim. Se ele ficar só no martelão, não tem problema. O Roberto Campos, acho que ele tem mais problemas para se preocupar do que ficar ouvindo o coro das gralhas ou o canto dos pavões que agouram e trazem má sorte ao redor de quem para assisti-los. Agora, se esta pressão do PT sair do campo da pressão verbal, da pressão midiática, se ela se realizar através de barganhas com autoridades dentro do parlamento brasileiro que possam tomar alguma atitude de fato concreta contra o presidente do Banco Central, logo contra a autonomia dessa instituição do Estado Democrático Brasileiro que serve para manter a saúde da moeda, nós podemos pensar
Da mesma maneira que se fala em crimes, em atentados contra o Estado Democrático de Direito no dia 8 de janeiro, em crimes do Partido dos Trabalhadores. E põe Hoje é só. crime Assim a nisso. gente fecha a edição desta sexta-feira de Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia ao longo de mais